mensagem desta igreja e obedeça sem nada temer. Então terás o alento da vida e a paz de Jesus no teu viver, sendo fiel, sempre obedecendo, sempre terás a proteção celestial da Virgem Maria, da Santa Voz, dos anjos invencíveis, da glória celestial. Sempre obedecendo, sempre terás a proteção celestial da Virgem Maria, da Santa Voz, dos anjos invencíveis, da glória celestial. E como nosso também serás feliz, e triunfante e alegre viverás, pois a Santa Voz sempre conosco está, pois somos o povo santo, somos o povo fiel, cremos que somos o povo que será levado ao céu, por Jesus nosso Senhor. Estimados irmãos, neste momento nós vamos fazer as nossas contribuições. Para tanto, convido cada um dos irmãos a ouvirem com atenção e desejo de contribuírem
a mensagem, digo melhor, contida em nosso boletim, cujo título é Apelo aos Bondosos Corações Apostólicos. Estimados irmãos e irmãs, a nossa luta é muito grande para levar avante a obra de Deus na terra. Saibam, porém, que poderemos vencê-las com a união e a boa vontade de todos os apostólicos. Pois é preciso que todos se conscientizem de que é necessário estarmos revestidos de coragem, de bom ânimo, de boa disposição e amor para com o trabalho da igreja. Nós, da direção, fazemos este apelo a todos os nossos irmãos e irmãs, no sentido de que contribuam com suas ofertas normais, especiais, dízimos, pois temos muitos compromissos para serem saudados. Lembrem-se de que a obra de Deus depende de todos para ser levada avante, até que a missão e os planos de Deus o Pai para a nossa igreja sejam cumpridos. Assim, contamos com a generosidade de cada coração, bem disposto em fazer a sua parte e reconhecido de que a igreja depende muito do esforço conjunto e individual dos irmãos e irmãs, em favor da obra que estamos realizando em nome de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Confiamos muito no esforço de cada apostólico e esperamos contar com a colaboração de todos. Portanto, não deixem de fazer o seu esforço em favor da igreja, pois dependemos do seu amor, de suas contribuições e ofertas generosas. Recebam as preciosas bênçãos dos céus, o nosso abraço fraternal, que enviamos a todos com muito amor e gratidão por tudo que fizeram pela Igreja Apostólica. Que Deus o Pai, nosso Senhor Jesus, a Santa Avó Rosa, a bendita Mãe Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo lhes abençoem e lhes amparem. Então, irmãos, nós temos nesta noite para meditarmos uma mensagem que pede a todos nós, mais uma vez, como de costume, neste momento da nossa reunião, as nossas ofertas. E, irmãos, se nós repararmos as últimas mensagens que nós ouvimos aqui em nossa igreja, nós vamos observar que são mensagens bastante apelativas, mensagens que passam para nós um extrato bastante negativo no sentido financeiro da igreja. Nós sabemos que, bem verdade, realmente todos nós podemos assim dizer, nesses momentos passamos por algumas dificuldades. Mas, irmãos, nós não devemos nos concentrar nelas. Nós não devemos ficar pensando, poxa, está tão difícil, a situação não é tão fácil, ou isto ou aquilo no sentido negativo. Mas nós temos que pensar especialmente que ao nosso lado há um profeta. Temos conosco, irmãos, a promessa de Jesus que foi feita há quase 2000 anos atrás, e nós, grande parte especialmente deste povo apostólico, viu esta promessa se cumprir. Nós não estamos vivendo como o mundo, digamos assim, alheios, esperando que as coisas se arrumem, se ajeitem. Para nós está tudo certo, irmãos. Eu nunca me esqueço, numa época que o nosso querido Santo Irmão Aldo, ele aparentemente enfrentava uma luta muito grande. E até nós, irmãos pastores, pensávamos, o que podemos fazer para ajudar nosso Santo Irmão Aldo? E chegávamos nas congregações, aqueles irmãos, até um pouco preocupados, perguntavam, mas e lá como está? E um certo irmão, pastor nosso, veio falar com o irmão Aldo e disse a ele, irmão Aldo, estão perguntando como o senhor está, como a igreja está. A resposta dele foi a seguinte, diga que aqui está tudo bem. Aqui sempre esteve bem. Olha a resposta do nosso irmão Aldo. Diga a eles que está bem, aqui sempre esteve bem. Irmãos, porque o irmão Aldo ele não se concentrava na dificuldade. Quantas vezes, nosso irmão Aldo mandou recado para nós, pastores, e consequentemente, sabia que a partir de nós chegaríamos a toda a igreja, essa mensagem dele chegaria a toda a igreja. Quantas vezes ele, ouvindo até uma mensagem ou outra, ele dizia assim, está falando muito de problema. Esta igreja não é assim.
problema existe no mundo, mas na nossa igreja não. Então vejam, irmãos, que se nós concentrarmos nas palavras do irmão Aldo, e não ficarmos pensando tanto em lutas, dificuldades, problemas, automaticamente nós vamos começar a observar que realmente nós somos um povo que dentre todo o povo que há no mundo, é um povo diferenciado. É um povo diferente. Irmãos, nós somos o povo de Jesus, o mesmo povo, não há diferença. Imagine se nós, no passado, observando o povo de Jesus, começássemos a ver eles reclamarem, ou blasfemarem, falarem que as coisas não estavam boas. O que pensaríamos nós? Eu não quero me agregar a esse povo, porque está igual onde eu estou. Que diferença tem este povo? E é assim, irmãos, com a nossa igreja. Então nós não devemos ter medo em contribuir. Ah, mas eu tenho que segurar um pouquinho, porque às vezes eu não sei o que vai acontecer. Faça sem medo, irmãos. Faça sem medo. E não se preocupe mesmo, não. Às vezes um ou outro, até preocupado porque, ou se tem comércio, as vendas baixaram um pouquinho, ou bastante que seja, mas a Santa Avó nunca deixará o irmão, a irmã desprotegido. E vou provar isso para os irmãos. Eu trouxe inclusive um boletim de 4 de janeiro de 2001, que eu vou ler depois para os irmãos, para provar isto que eu estou falando. Que nós não devemos nos preocupar com os problemas, com as dificuldades, e nem tampouco se o irmão Aldo ou a Santa Avó tomam conhecimento, porque de fato sempre conhecem, sempre sabem. Mas então, voltando à parte das contribuições, nós não podemos ficar preocupados, mas se eu fizer a minha oferta hoje, será que não vai faltar para fazer amanhã? Será que se eu ajudar hoje, será que amanhã vai ser difícil para mim? Irmãos, façam sem preocupações. Qual foi o dia que nós ajudamos a igreja e aquele dinheiro fez falta para nós? Qual foi o dia que nós demos uma oferta e não digo nem faltar o pão de cada dia, mas o irmão ou a irmã precisou de algo e se lembrou, puxa vida, se eu não tivesse feito a oferta, teria dado para comprar isto ou aquilo. Não existiu esse dia, irmão. Sabe por quê? Porque as nossas ofertas, elas são consagradas. Se deu com amor, se deu com convicção de que aquela oferta ajudaria a obra da igreja, jamais fará falta. Agora, se der com medo, eu vou dar para ver se é isso mesmo ou não. Aí pode ser que um pouquinho de falta faça mesmo. Porque onde não há fé, irmãos, não há obra alguma da parte de Deus. Não há obra alguma. Quando perguntaram para Jesus, por exemplo, porque Jesus pregava o amor, a misericórdia, a bondade, a caridade. E foram perguntar para Jesus por que ele tinha vindo no mundo. Olha a resposta dele. Eu vim trazer a espada e a divisão. As pessoas ficaram totalmente confusas. Não os seus discípulos em si, mas aqueles que ouviram Jesus e não acreditavam nele. Saíram confusos. Por quê? Porque aquele que não tem fé, menos fé terá. Até chegar a um ponto de ser tirada toda a fé. E isso é profético, irmãos. Os irmãos acham que no dia do juízo de Deus, na hora que Deus recolher a sua igreja e todos aqueles que já ouviram falar desta igreja aos céus, vai existir alguém na terra com um pouquinho de fé e Deus arrebatar a igreja e ele ter uma fé não suficiente para entrar nos céus? Seria Deus justo neste ponto? Jamais, irmãos. Então, até aquele que tem pouco, este pouco será tirado. Ou tem bastante, ou não vai ter nada. Porque a justiça de Deus, irmãos, ela é perfeita. Ela é perfeita. Então, como disse aos irmãos, nesse boletim do dia 4 de janeiro de 2001, nosso santo e querido irmão Aldo, ele diz que realmente estávamos passando por um momento muito difícil. Naquela época ele assumiu neste boletim, ele disse, irmãos, estamos passando por um momento muito difícil, mas eu renovo a minha gratidão por aqueles que têm feito a sua parte. E um trecho muito lindo que eu trouxe para falar aos irmãos aqui, foi este. Eu confio no meu povo. A minha vida é dedicada a todos vocês apostólicos. Olha que palavra linda do nosso santo irmão Aldo. A minha vida, ele dizendo, é dedicada a vocês, povo apostólico. Eu vivo para vocês. Irmãos, olha que lindo esta mensagem, olha que linda. A minha vida é dedicada para todos vocês. Eu vivo para vocês. E não canso de me pedir para a Santa Avó Rosa que os ajude, que os ampare, que os livre de todo o mal. Olha o irmão Aldo. Também não me esqueço dos que estão desempregados.
Olha que bonita a palavra do nosso santo irmão Aldo. Não me esqueço dos que estão desempregados. Confiem em mim, dizia nosso irmão Aldo. Confiem na Santa Avó Rosa. Tudo vai dar certo para vocês que estão nessa situação. Olha que palavra de esperança, irmãos. Às vezes nós vimos ou conhecemos, ou nós mesmos passamos por um problema assim, tem que às vezes fechar as portas, ou então ter sido demitido, ter reduzido bastante o nosso recebimento. Mas olha o que o irmão Aldo diz: não se preocupe, confie em mim. Confie em mim. Irmãos, os irmãos já pararam para pensar nessa palavra, confie em mim? E ele, aparentemente, para quem não o conhecia, era um homem. Imaginem quem não conhecia o irmão Aldo, ouvindo ele dizer, confie em mim. Quem nesta terra fala isto, irmãos? Confie em mim. Se não tem realmente para sustentar aquela palavra, poder e autoridade. Só um profeta de Deus, como Jesus. O que Jesus falava, irmãos, podia escrever, acontecia. O que o irmão Aldo falou e falava, podem escrever, acontece. Como ele diz aqui, confie em mim. É forte isso, irmãos. Quem de nós pode falar um para o outro assim, você está passando por um problema? Confie em mim. Quem pode falar isso? Se não for um profeta de verdade, um profeta que tem poder de Deus. Ele sim, irmãos, podia falar. E bendito aquele que confiou realmente neste santo. Pôde perceber que a sua vida, a sua trajetória nesta terra foi bem sucedida. Observe que ele ainda termina dizendo assim, quero mais uma vez desejar-lhes muitas felicidades, a bênção e a graça da Santa Avó Rosa e a minha bênção. Olha que bonito. E essa bênção esteja com todos os irmãos e com sua família. Então, irmãos, com esse desejo do nosso irmão Aldo, não há nem mais o que falar. É o desejo deste profeta, que não foi só naquele tempo que ele fez, mas pelo contrário, continua dia após dia, pedindo à Santa Avó e também ele mesmo, podendo abençoar, dando ânimo, coragem. Tenham fé, irmãos. Não se preocupe com a situação deste mundo, das dificuldades. Como disse, vamos esquecer isto, mas lembrar dele. Nele nós podemos confiar. Amém. Que a Santa Avó Rosa, nosso querido irmão Aldo, lhes dê bastante sabedoria e entendimento para que os irmãos possam fazer boas ofertas neste período que a igreja precisa tanto. Vamos orar para consagrar as mesmas. Ó querido irmão Aldo, bendito profeta de Deus, muito obrigado, primaz. Porque o Senhor falou lá naquele ano de 2001, mas para nós como se falasse hoje. Confie em mim, confie na Santa Avó Rosa. Estamos fazendo tudo para lhes abençoar. Irmão Aldo bendito, isto é muito lindo, muito obrigado. Agradecemos também à Senhora Santa Avó, que sempre honrou o pedido do nosso irmão Aldo. Quando ele pedia à Senhora, prontamente a Senhora atendia, até porque eram pedidos de justiça. Querido primaz bendito, olhe por todos os teus filhos que estão aqui. Às vezes estão com algum pensamento que não é bom, às vezes estão passando por algum problema que não é bom, no sentido financeiro, uma dificuldade aqui e outra ali. Mas ajude-os que não concentrem nisso, porque senão não conseguirão encontrar solução dos problemas. Terão menos tempo para encontrar solução. E é isso que é mais preciso, encontrar solução dos problemas da nossa vida. Querido irmão Aldo, agora as ofertas que faremos nesta noite, peço que o Senhor consagre para a honra e glória do reino dos céus e aqui na terra, seja para ampliar o nosso trabalho, manter as nossas congregações, a nossa sede, os nossos programas, que o Senhor tanto amava. Quantas vezes o Senhor nos falou desses programas A Hora Milagrosa, com tanto carinho, quando se referia a esses programas. Então, irmão Aldo, queremos honrar o teu nome. Queremos que o Senhor seja conhecido por todo mundo. E sabemos que em grande parte disso será feito com dinheiro. Assim sendo, querido irmão Aldo, declara em teu santo nome, consagradas ofertas para a honra e glória do reino dos céus. Amém.
Assim testemunhou o nosso irmão Arnaldo Rodrigues Prestes, em sua carta de outubro do ano passado, enviada da cidade de Apiaí, em São Paulo. Eu trabalho numa fábrica de cimento, em uma área subterrânea. São 1.000 metros abaixo do nível da terra. E 3 quilômetros de distância. Sempre peço em oração a proteção e o amparo da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo. Porém, certo dia, estava indo ao trabalho e senti um certo pressentimento, como algo de ruim que estaria para acontecer. E não consegui entrar no ônibus que conduz os funcionários para a área subterrânea. Pelo que entendi, aquele ônibus vai descendo por 3 quilômetros até alcançar o nível de 1.000 metros abaixo do nível da terra. Então os colegas de serviço me perguntaram: por que você não quer descer para trabalhar? Eu só consegui dizer e explicar que não estava me sentindo muito bem. Eles entraram no ônibus, foram para o setor de trabalho, e eu me lembrava da minha mãe, que sempre pede nas suas orações por todos nós. E após alguns minutos entrou um funcionário na sala de recursos humanos, todo pálido, emocionado. E como ele não havia me visto, junto com os outros empregados, ele falou alto, perguntando por mim. E os colegas disseram-lhe: está aqui, está aqui. Então ele falou: graças a Deus. Eu lhe perguntei o que havia acontecido. E ele respondeu: é que houve um grande acidente no trajeto de descida. E o motorista perdeu o controle do veículo porque quebrou o freio. E o ônibus foi descendo a uma velocidade de 70 km por hora e não conseguiu parar. Ele foi batendo de parede em parede e todos os funcionários estão machucados, e uns bem grave. E aquele nosso irmão finaliza sua carta dizendo: eu poderia estar lá, mas creio que Deus, Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo me livraram, enviaram um anjo para me livrar desse grave perigo. Agradeço a estes santos pela proteção, pelo amparo e por este grande milagre que recebi. Frequento a congregação da cidade de Apiaí. Assina nosso irmão Arnaldo Rodrigues Prestes. Irmãos, este é o depoimento de fé que nós temos para esta oportunidade. Na sequência, nós vamos então ouvir um hino apresentado através de um solo, que tem o título Conversão. Eu andava no mundo sem ter paz, sem ter amor. Andava perdido como ovelhas sem pastor. Meus caminhos eram feitos de angústia, de tristeza e dor. Vivia sempre a procurar a paz tão desejada, sem saber que onde estava eu não podia encontrar. Assim, no meu sofrer de uma igreja, ouvi falar. Igreja poderosa, que amor e paz ia me dar. E
mais do que depressa esta igreja eu procurei encontrar. Nela ouvi falar de Jesus, nas palavras que eu ouvia, na minha alma eu sentia um manancial de luz. Que alegria imensa invadiu meu coração. Percebi que nesta igreja encontrei a salvação. Senti na minha alma deste mundo uma renúncia total, e dele tudo esquecer, e a Jesus bendito com o coração contrito eu prometi obedecer. Pois agora eu encontrei aquela paz que eu sempre quis no caminho desta igreja com Jesus. Eu sou feliz. Meus caminhos se transformaram, toda tristeza se acabou, e eu vivo feliz a cantar, pois no céu de esplendor, todo feito de amor, eu sei que um dia irei morar, e assim eu vou seguindo com esta igreja a caminhar, esperando ansioso meu Jesus vir me buscar.
nós seguramos, mão que é estendida a todos desta terra que quiserem a tua mão forte, mão segura, mão de amor, mão de muito valor. Seguramos, mão que é estendida a todos desta terra que quiserem a tua mão forte, mão segura, mão de amor,
Prezados irmãos, verdadeiramente, as mãos do nosso querido e santo irmão Aldo são estas mãos poderosas que nós ouvimos neste hino. Quantas vezes, irmãos, nós pudemos beijar estas mãos, ou aquela mão tão santa? Quantas vezes, até alguns irmãos, aqui de nossa sede mesmo, de outras congregações, têm um pouquinho de óleo ungido, foi ungido pelas mãos do nosso santo irmão Aldo. Também um ou outro irmão tem um lencinho que foi ungido pelo nosso santo irmão Aldo. E tem feito a diferença na vida de quantas pessoas. Quantos irmãos são beneficiados por causa que um ou outro guardou a sua fé e guarda ainda através daqueles elementos ungidos. Mas tudo isso graças às mãos poderosas do nosso santo e querido irmão Aldo. Se nós, irmãos, pudéssemos voltar ao tempo e poder falar com o nosso irmão Aldo, pessoalmente, o que nós falaríamos para ele hoje? O que será que nós faríamos por ele hoje? Porque eu tenho percebido, irmãos, que às vezes um ou outro tem se esquecido do nosso irmão Aldo. É apostólico, vem para a igreja, mas não tem mais aquele amor que tinha antes, porque talvez não está mais vendo, porque talvez não está mais tendo como referência o nosso santo irmão Aldo. E isto não é bom, irmãos. Isto não é bom para a nossa vida. A nossa igreja só vai ser conhecida no mundo se tiver o objetivo de falar dele e da Santa Avó Rosa. Só assim. Se nós pensarmos que só falar de Jesus, só falar da Virgem Maria Santíssima e só falar de Deus seremos conhecidos no mundo, estamos muito enganados. O mundo só nos conhecerá ouvindo falar dele, irmão Aldo, e da Santa Avó Rosa. Podemos falar lindo de Jesus, mas isto o mundo também fala. E algumas pessoas até de forma bem eloquente falam de Jesus. Outros falam da Virgem Maria, outros falam de Deus, do Divino Espírito, mas nenhum fala o que nós só podemos falar, que é do nosso santo irmão Aldo e da Santa Avó Rosa. Por isso, especialmente todos os irmãos estão me ouvindo, tenho essa certeza, até alguns irmãos do interior, de outros estados, falem mais do irmão Aldo, cantem mais do irmão Aldo. Irmãos, nós estamos em agosto, pertinho do aniversário do irmão Aldo. Nós cantamos um hino dele somente. Por quê? Vamos falar mais do irmão Aldo. Só ele, irmãos, que é a solução para esta humanidade. Convido a toda a igreja, por que não, falar mais deste profeta. Com mais amor, com mais vontade, com mais dedicação. Procurar fazer algo para melhorar no sentido espiritual, não só melhorar a si próprio, mas melhorar a condição espiritual do mundo mesmo. A condição espiritual da igreja, desta terra, deste mundo. Temos que falar ao mundo que aqui é diferente, irmãos. Não podemos só vir para a igreja e falarmos só de Deus, só de Jesus. Não que não falaremos de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, longe disto. Mas mais temos que falar daquele que Deus enviou, porque é a promessa de Deus sendo cumprida na terra. E temos que falar, irmãos, pelo mundo todo. Não, digamos, ser fanáticos, onde estamos, para quem não quer e quem quer ouvir falar, vamos falando. Isto não. O irmão Aldo nunca gostou disso, a Santa Avó Rosa nunca gostou disso. Mas, irmãos, há uma grande diferença daquele que ama e do que diz que ama. Quem ama, ama. E quem diz que ama, justifica porque ama. Então nós temos, irmãos, que, puxa vida, falar mais do nosso irmão Aldo. Falar mais da Santa Avó Rosa à humanidade. O
O irmão Aldo viveu 44 anos conosco. Será que não temos história para contar dele? Que não temos mais história para contar dele? Insistir com os nossos filhinhos, com as crianças, a respeito de quem é o irmão Aldo. Insistir, irmãos, porque tem resultado. E eu me lembrei agora de um caso que aconteceu. Eu estava na fila do irmão Aldo, e assim que tinha terminado de passar a fila, eu fiquei próximo ali da janela, da sede, e virei de costa para olhar o irmão Aldo. Virei de costa para frente da igreja para olhar o irmão Aldo. E era uma festa. E me chamou muita atenção um fato que eu vi. Um irmão veio com uma filhinha, uma menina, devia ter uns 3, 4 anos, e veio trazendo ela para cumprimentar o irmão Aldo. Quando chegou na frente do irmão Aldo, ela começou a espernear. Não quis, não quis, não quis. Ele pegou pacientemente aquela menina e voltou. E eu pensei comigo, puxa vida, esse irmão vai desistir de mostrar a filhinha dele para o irmão Aldo. E deu uns 10 minutos, irmãos. A fila andou bastante, ele voltou. Com aquela menininha, ela vinha andando normal. Chegou na frente do irmão Aldo, ela começou a espernear. Não quis cumprimentar, fez que queria se jogar no chão. E ele voltou para trás. Pensei, puxa vida, que honra que essa menininha vai ter se puder cumprimentar o irmão Aldo. E pela terceira vez aquele pai voltou, daqui uns 10 minutos. Veio trazendo ela, e como um passe de mágica, ela veio quietinha com a mãozinha, bênção, irmão Aldo. E conseguiu tomar a bênção do nosso santo irmão Aldo. Vejam, irmãos, a insistência pelo caminho certo. A insistência pelo que é correto. E com certeza a Virgem Maria Santíssima que estava ali, a Santa Avó Rosa que estava ali trabalhando naquele coraçãozinho. Talvez era a primeira vez que ela estava vendo o irmão Aldo, porque veio do interior, nunca tinha visto. Então é um pouco natural de estranhar Era um pouco natural de estranhar, cumprimentar para ela, sem o conhecimento prévio, aquele que seria estranho talvez. Mas o pai, falando no ouvidinho dela, com paciência, com amor, foi conversando, até que pôde trazer a última vez. E então ela cumprimentou o nosso irmão Aldo. Como outras que já conheciam o irmão Aldo de muita data. Ela veio e pediu bênção, irmão Aldo. E cumprimentou esta mão poderosa que o coral acabou de cantar. Então são situações, irmãos, que nós temos que estimular, incentivar as nossas crianças, porque sabemos que daqui para frente, todas que nascerão não conhecerão ele pessoalmente. Mas os irmãos sabem por que nós amamos a Santa Avó? Por exemplo, todo mundo que nasceu há menos de 49 anos atrás, não conheceu a Santa Avó. E por que o irmão ou a irmã ama a Santa Avó? Porque o irmão Aldo fez amarmos a Santa Avó. Toda quinta, sábado e domingo, ele falava dela. E não raras as vezes, toda vez que íamos falar com ele, o que ele falava para nós? Ele podia falar, eu te curo, eu te dou um emprego, eu te liberto. Mas o que ele falava? Vou pedir para a avó, peça para a avó. Então ele deixava a gente ligado com ela. Ele deixava o povo apostólico unido à Santa Avó, através dele. E hoje nós temos que fazer isto. Porque às vezes a gente pensa, não, mas não falar do irmão Aldo também eu estou lembrando dele. Mas irmãos, se formos para escolher um lado, é melhor falar mais do que falar menos. É melhor fazer mais. Às vezes, 2 palavras seria suficiente, mas é melhor fazer 3 para garantir, do que fazer 2, daqui a pouco estamos fazendo 1 e logo mais nenhuma mais. Porque o diferencial, irmãos, desta igreja para o mundo é o cumprimento da promessa de Jesus de que ele disse, eu sou o pastor da promessa de Jesus. Esse é o diferencial desta igreja. E ninguém mais no mundo pode falar isso, senão nosso irmão Aldo, quando ele disse isso, eu sou este pastor da promessa de Jesus. Imaginem, irmãos, folhearmos as Sagradas Escrituras, que tem tanto valor sentimental para praticamente grande parte da humanidade, uma grande maioria das pessoas, e 100% das que são cristãs, dos cristãos, digo melhor, falar, essa promessa que você está lendo aí, se cumpriu na minha igreja. Este Consolador da promessa que está aí,
Na mesma Sagrada Escritura que eu posso ter aqui e você tem aí, se cumpriu aqui. Então esse é o diferencial, irmãos, de nossa Santa Igreja. E nós não podemos deixar cair no esquecimento jamais. Pelo contrário, longe disto, mas lutarmos com toda a nossa força para falarmos do irmão Aldo incansavelmente. Incansavelmente. Ainda mais nesses dias que estamos nos aproximando do seu aniversário. Que festa, irmãos, nós devemos fazer para o nosso irmão Aldo. Se cada um fizer a sua particular com ele, no todo será uma festa muito linda. Mas pode ser que não tenha festa fisicamente, como antes, no ano passado, por exemplo, muitos irmãos aqui reunidos, mas se individualmente cada um dos irmãos fizer a sua festa, e dar ao irmão Aldo o devido valor ao seu aniversário, à data do seu nascimento, a festa individual de cada um se formará numa só coletiva e será elevada aos céus como uma festa muito linda. Então, irmãos, vamos meditar agora na mensagem que consta em nosso boletim. É uma mensagem que eu julgo ser do batismo, tanto porque fala da conversão, fala do arrependimento dos pecados, fala também a respeito do batismo, né? Naquele exemplo de Nicodemos, e porque nesta época, com certeza, estaríamos realizando o batismo. E o batismo, para nós apostólicos, tem um valor muito grande. Inclusive, me lembrei também de um boletim que o irmão Aldo, ele até chama um pouquinho a atenção dos nossos irmãos pastores. Eles falam assim, às vezes, o pastor lê a mensagem do batismo 2 vezes por ano e acha que é normal. Mas o batismo para uma alma, ele é muito especial. Ele é muito especial para aquela alma. Ele é único para aquela alma. Então, quando os irmãos fizerem apelo de batismo, faça com amor. Ele disse assim, naquele boletim, com desejo de salvar aquela alma que vai se batizar. Então, irmãos, com muito amor em nosso coração, vamos ouvir esta mensagem. Para que haja salvação, é preciso arrependimento e conversão. Com a queda espiritual da raça humana, ao perder a natureza divina em aceitar o pecado, o erro, as injustiças, a promiscuidade, a mentira, os maus sentimentos, criados pelo poder do mal, a morte entrou no mundo. E todos os que entregam ao pecado perdem a vida da alma, que é uma virtude sublime que lhe é concedida por Deus o Pai, ao criar o espírito de cada criatura. É dado ao corpo da criancinha, que passa a formar no ventre materno. Este estado espiritual é conhecido na doutrina como morte, pois o espírito do homem, do pecado, torna-se trevas, porque perdeu a unção e a luz divina no seu coração. É por isso que sem esta luz celestial, que é o conhecimento da verdade do reino dos céus e a unção do Espírito Santo do Pai, a alma é morta, pois desligou-se da fonte da vida eterna. Entendam por que Jesus ensinou a Nicodemos que entrar no reino dos céus é preciso nascer de novo. Eis as palavras do Divino Mestre. Em verdade te digo, ninguém se não nascer de novo pode ver o reino de Deus. E continuando seu ensino sobre o novo nascimento, disse Jesus, em verdade te digo, ninguém se não nascer pela água e pelo Espírito pode entrar no reino de Deus. Aquilo que é gerado pela carne é carne, e aquilo que é gerado pelo Espírito é Espírito. Não te admires de eu haver te dito, é necessário que vos sejais gerados de novo. Nicodemos não entendeu que Jesus falava de um nascimento espiritual e deve ser confirmado com o batismo nas águas. Como se trata de uma vida nova, superior à vida natural do corpo, exige uma graça nova sobrenatural, que é a unção do Espírito Santo, chamado na doutrina de batismo com o Espírito Santo. E continuou nosso Senhor Jesus, dizendo, na verdade vos digo que quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vida eterna é a expressão usada na doutrina para dizer daquele que vive e viverá eternamente com Deus, ou seja, é a participação do Espírito de Deus, que é o Espírito de vida. O Espírito do homem santo integra o Espírito divino. A vida é uma virtude do Espírito Santo dada à alma contrita e convertida na hora do perdão, e que no momento do nascimento
de espírito, para uma nova vida de paz, de amor, de bondade, justiça, e a eterna porque é de Deus, mas permanecerá na alma do que for perseverante na fé, na obediência, em ficar sempre com Jesus, com o Consolador e com o Santo Pastor Irmão Aldo. Condenação é a reprovação divina por ter o pecador escolhido o caminho das trevas e da ignorância. E no caso de condenação, o espírito continuará nas trevas, e geralmente num momento horrível, onde há pranto e ranger de dentes, como diz as Escrituras. Todavia o nosso soberano Deus enviou seu Filho Jesus, e nos tempos presentes enviou a Santa Vó Rosa, o Consolador, e o Santo Pastor Irmão Aldo, para salvar da condenação os homens que crerem. Seu desejo é sempre de livrar e salvar, assim como de curar. Para os que ainda vivem no próprio corpo, a salvação inicia com a aceitação de Jesus. Isto é, a aceitação de Cristo, Consolador, Santo Pastor Irmão Aldo e da nossa doutrina e disciplina. O arrependimento e a conversão para a permanência nesta fé são necessários para que haja salvação. Entretanto, o arrependimento deve ser sincero e só é sincero quando há o amor de Deus, o perdão e o esquecimento, tendo-se como exemplo o próprio Criador que disse assim: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, dos teus pecados eu não me lembro mais. Conversão consiste a troca de caminho. Alguém segue o mundanismo, que é o caminho do pecado, da lascívia, da indecência, dos vícios, das orgias, de tudo que combate contra o mal e santidade. Portanto, se alguém segue por este caminho é porque gosta do pecado e de tudo que é mundano, e nessas condições a criatura fica separada de Deus vivo. Porém, vindo a entender a verdade, arrepende-se, desiste do pecado, deixa dos erros, dos maus sentimentos, dos maus caminhos, para seguir o evangelho do reino dos céus, como ensinamos nesta igreja, que é o caminho verdadeiro. Este caminho é Jesus Cristo, é a Santa Vó Rosa, é o Consolador. E o irmão Aldo, pastor da promessa de Jesus e a verdade da sua doutrina. Portanto, este é o significado do novo nascimento, ou o nascer de novo. Todos os que estão sob o domínio do pecado estão mortos no espírito, perderam a natureza divina, mas ao se arrependerem dos seus pecados, dos maus caminhos e se entregarem a Jesus, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, pela fé na doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, pregados por esta igreja, nascem de novo, pois passam da morte para a vida e recebem a verdadeira vida em suas almas, pelo batismo do Espírito Santo, que é concedido por Jesus, e nestes dias, também pela Santa Vó Rosa, por ser o outro Consolador, e pelo Santo Irmão Aldo, pois é o supremo pastor deste rebanho, conforme afirma São Mateus. O povo estava sentado em trevas, viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. São João, em sua carta, diz o seguinte sobre a nova vida: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque todos os que são nascidos de Deus vencem o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aquele que nasceu de Deus, ele guarda, e o maligno não lhe toca. Quem quiser gozar a verdadeira paz, o amor de Deus, deve converter-se e permanecer fiel nesta fé e aos ensinos e mandamentos de nossa igreja. Portanto, Jesus mesmo assim disse: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Aquele que quiser ser salvo deve amar o reino do céu e permanecer neste amor. Por isso ensina o apóstolo São Pedro dizendo: ora, pois, se Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta da carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E assim, os que se convertem a esta fé, se santificam nesta igreja apostólica, pela graça santificadora de Jesus, pelos seus ensinamentos, nos dados através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, entram no gozo de toda a bem-aventurança que Jesus prometeu e tem garantida a sua salvação, para viver com o nosso Deus Criador e todos os seus santos e anjos para a eternidade no reino celestial. Então, irmãos, esta é a mensagem que
está transcrita no boletim desta semana, falando a respeito do perdão, da conversão, da purificação da alma, do arrependimento dos pecados e, consequentemente, do batismo, que nada mais é do que a morte verdadeiramente para o mundo e o renascimento para uma vida com Deus. Mas, irmãos, eu vos digo que toda a doutrina, todas as regras, todos os ensinos de Deus pregados por Jesus estão hoje na íntegra nesta igreja. Todos os ensinos de Jesus. Nenhum foi omitido, nenhum foi alterado. Pelo contrário, foram trazidos, graças à Santa Avó Rosa e ao nosso querido Santo Irmão Aldo, na íntegra para os dias de hoje. E mais do que trazidos para a nossa igreja, nós tivemos duas referências vivas desta doutrina. Porque, irmãos, ser culto na doutrina é uma coisa. Ser culto na palavra é uma coisa. Saber tintim por tintim das Sagradas Escrituras, dos mandamentos da Igreja Apostólica, das regras disciplinares, é uma coisa. Agora, aplicar isto na vida não depende somente de palavra, mas depende de poder. E esta igreja, através da Santa Avó Rosa e do nosso querido irmão Aldo, tem este poder. Porque, irmãos, se não dependesse de poder algum, só as Sagradas Escrituras, que é distribuída pelo mundo todo, salvaria a humanidade inteira. Quantos lugares, irmãos, nós vamos, especialmente em alguns hotéis até mesmo, e lá na cabeceira tem uma Bíblia gratuita para quem se hospedar ali. Quantos lugares nós vamos e tem ali um trecho das Sagradas Escrituras? Quantos lugares nós vamos e tem as palavras de Jesus? Ele voltará, ou então Deus é fiel, ou isto, ou aquilo. Irmãos, conhecer as Sagradas Escrituras é uma coisa. Viver de fato é outra. Bem diferente. De maneira que só falar não basta. Só pregar não basta. Dizer que ama o irmão Aldo, que ama a Santa Avó, não basta, tem que provar que ama. E o que prova que ama, nem precisa falar que ama, porque ele já ama. Então observem que nesta igreja apostólica, irmãos, nós não vivemos só de palavra, nós não vivemos só de doutrina, mas especialmente caminhando junto com a doutrina, nós também vivemos de disciplina. E essa disciplina, irmãos, não estou nem dizendo puramente da maneira de se vestir, da maneira de andar, de trajar, mas a disciplina num todo. O amor ao irmão Aldo e à Santa Avó Rosa num todo. Que este amor é expressado, é externado, digo melhor, através da disciplina visível. Irmãos, vamos comparar duas pessoas. Uma bem disciplinada, na maneira de andar, na maneira de cumprimentar o seu irmão, na maneira de falar, na maneira de pentear o seu cabelo, na maneira de se vestir, na maneira de não usar as coisas, coisas modernas que existem hoje, das coisas que tem na sua casa, das coisas que ouve, das coisas que assiste, das coisas que fala. Imagine uma pessoa polida em todos esses sentidos. Esta pessoa precisa falar que ama o irmão Aldo? Esta pessoa precisa falar que ama a Santa Avó Rosa? Ela simplesmente ama. E demonstra esse amor. Como disse Jesus, rios fluem pela sua pessoa. Os seus olhos são bons e tudo o teu corpo é luz, disse Jesus. Imaginem outra que às vezes não anda tão bem vestida. Assiste qualquer coisa, vê qualquer coisa, ouve qualquer coisa, fala qualquer coisa, anda de qualquer jeito. E fala, eu amo muito o irmão Aldo, eu amo a Santa Avó Rosa, mas se andar desta maneira, como ama? Então é isto que essa mensagem em partes quer dizer, que deve existir uma conversão. Porque só de palavra, às vezes a pessoa sabe certinho, o hino, a melodia, sabe tudo. Um bom corista,
de música afinadinho, mas de exterior deixa a desejar. Então, às vezes, fala que ama o irmão Aldo. Mostra, fala com palavras. Uma certa ocasião, estavam alguns discípulos de Jesus e eles foram confrontados por algumas pessoas naquela época de religião, doutores da lei, de religião, sacerdotes, pessoas como se fossem pastores hoje. E eles falaram: eu dou o meu dízimo, eu frequento as reuniões, eu faço jejum, eu faço isto, eu faço aquilo, eu amo Jesus, e isto e aquilo, e meu amor é enorme, é grande. E confrontaram os discípulos. E qual foi a resposta daquele discípulo de Jesus, sabiamente, quando ele respondeu àqueles homens que os instigavam a falar a respeito de Jesus? Ele disse assim: olhe as minhas obras e verá o amor que eu tenho pelo Cristo. Olhe minhas obras e vai ver o tamanho do amor que eu tenho. Eu não vou falar o que eu faço. Você que julgue, você que olhe. Então, nós temos que aprender, irmãos, olhar mais pelo que a pessoa faz, não pelo que a pessoa fala. Então, nós temos que ser mais e falar menos. Porque uma pessoa que fala, e fala muito, digamos assim, mas não faz tanto, aquela palavra ela pode ser em vão. Então, se uma pessoa faz bastante, demonstra bastante seu amor, ela nem precisa falar, ela podia ser muda. Podia ser muda. Que todos viriam o tamanho de amor e o tamanho da fé que ela tem. E mais especial, logicamente, a Santa Avó Rosa, o nosso Santo Irmão Aldo. Porque muitas pessoas costumam dizer: mas o que vale é a intenção. Irmãos, a intenção não veste mal, por exemplo. A intenção não conseguimos avaliar como ela está vestida. E Jesus disse que a fé é medida pelas obras. Como então vale a intenção se as obras são nulas? Anula a fé. Então, irmãos, nós temos que tomar bastante cuidado com, às vezes, uma ou outra pessoa, até pela amizade, vem falar para nós alguma coisa no sentido de continuarmos no erro, de continuarmos no pecado, ou relevar as coisas que fazemos. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E ouvir quem, irmãos? Quem nós temos que ouvir? O irmão Aldo e a Santa Avó Rosa. Quantas vezes o irmão Aldo no boletim eles falam: irmãos e irmãs, sejam obedientes na minha disciplina, na disciplina da igreja, porque eu e a avó tenho mais facilidade para ajudar. Então nós vamos ouvir aquele amigo, aquela amiga que está nos olhando e falando: não, está tudo bem, continue assim mesmo, está bom. Nos incentiva a continuar em qualquer caminho, ou vamos ouvir o irmão Aldo? Alguns vão poder falar: ah, mas o irmão Aldo não fala mais. Fala sim, irmãos. Fala sim, eu não li uma mensagem do irmão Aldo de 2001. Ele não falou com os irmãos hoje? Aquele que quiser que ele tenha falado consigo, ele falou sim. Ele disse. Então o irmão Aldo fala entre nós. Não tem um hino que diz: Deus fala entre nós. Ele fala, irmãos. Mas nós temos que saber quem vamos ouvir. A, B, C ou Deus. Nós temos que ouvir aquele que tem capacidade de falar de fato aquilo que nós temos que fazer. E neste caso, não há sombra de dúvidas que é o nosso querido e santo irmão Aldo e a nossa bendita e santa Avó Rosa. Quantas vezes com palavras de amor, mas o irmão Aldo ia falando, ia mostrando. Ele fazia as pessoas se converter de fato. Por isso que disse aos irmãos: a salvação e o cumprimento dos planos de Deus nesta igreja está em nós falarmos do irmão Aldo. Porque ele fazia, irmãos, a gente fazer. Uma vez ele também deu uma mensagem para nós, o nosso santo irmão Aldo, os irmãos vão se lembrar. Ele diz: irmãos, me ajudem eu a ajudar vocês. Ele disse com essas palavras: me ajudem a ajudar os senhores, a vocês, jovens, moços, moças, me ajudem eu a ajudar vocês. Porque, muito embora ele tenha todo o poder, mas a justiça de Deus impera nesta ajuda
que nós sempre precisaremos do nosso santo irmão Aldo para a nossa vida. Então nós temos que facilitar a bênção do irmão Aldo. E facilitamos como? Ouvindo as palavras que ele nos fala. E ele fala assim, irmãos. Irmãos que tiverem curiosidade de ouvir mensagens, ouvir as palavras, procurem. Peça para ele, irmão Aldo, eu gostaria de saber mais o que o Senhor quer falar para mim. Não é que ele vai aparecer, ele vai falar, vai sonhar, às vezes um ou outro pode sim acontecer, mas não é que ele vai vir no alto céu e falar com a sua pessoa como uma revelação. Isto não, nós não somos fanáticos a este ponto, mas ele vai falar. Os irmãos creiam que ele fala. Às vezes é uma coisa que não tem nada a ver, estamos conversando com um amigo, com um colega, e ele fala alguma coisa que viu do irmão Aldo que nós captamos imediatamente. Puxa vida, olha a resposta do irmão Aldo aqui. Às vezes vamos falar com um irmão, com uma irmã, e ela fala, olha, na época que eu vi o irmão Aldo, ele falou isso para aquela irmã. Na hora, a gente se lembra, olha a resposta do irmão Aldo. Uma vez, um fato que aconteceu com 2 irmãos, um deles estava falando da Virgem Maria, e conversando, já que estamos também nos aproximando da vida dela, da Assunção de Nossa Mãe Maria Santíssima, um estava conversando com o outro, e na conversa, um deixou o outro com dúvida. Ele disse, não, esse fato assim, não foi assim e tal, e ficou com dúvida. Aquele irmão chegou em casa, se ajoelhou e orou. Pediu, irmão Aldo, Santa Avó, eu queria entender este assunto. Irmãos, naquele dia, no programa Hora Milagrosa, veio uma mensagem da Virgem Maria Santíssima, falando exatamente o que o irmão queria saber. Na hora, não demorou 2 horas daquela oração, que aquele irmão ficou com uma certa dúvida, um questionamento. Mas será que foi isso mesmo? Santa Avó, Santo Irmão Aldo, será que aconteceu assim mesmo? Não parece que a Virgem Maria agiria assim. E num coleguismo, digamos assim. Não é que aquela pessoa teve a intenção de tirar a fé do outro. Não. Mas ele semeou uma dúvida, sem querer. E aquele irmão dobrou seu joelho e pediu, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, eu quero tirar essa dúvida que eu tenho. Naquela noite, na hora milagrosa, um pastor falou da vida da Virgem Maria, que tirou a dúvida daquele irmão, naquele instante. E é assim, irmão Aldo, conosco. Se os irmãos tiverem muita fé, muita confiança, o que o irmão Aldo mandava a gente fazer? Vivam pela fé. Salve-se quem puder. Até uma vez aqui na sede mesmo, um pastor pregando a respeito desse assunto, ele leu um trechinho das Sagradas Escrituras que dizia, salve-se quem puder. O irmão Aldo chamou aquele pastor e até ficou um pouco assustado, preocupado. Puxa, será que eu falei demais? Será que foi muito forte essa mensagem? O irmão Aldo disse para ele assim, repete no sábado e no domingo. Eu quero que você fale isso, porque é isso mesmo. É tempo de salve-se quem puder. Então, irmãos, nós temos que deixar a nossa vida, nosso espírito ser dirigido pelo nosso Santo Irmão Aldo, pela Santa Avó Rosa. Eles vão nos salvar. Só a Santa Avó, só o Santo Irmão Aldo. E, consequentemente, os nossos atos também, né? Não é só crer e confiar assim e não fazer nada. Mas é esses atos que vão nos salvar. Crendo desta forma, tenho muita fé, muito amor pelo nosso Santo Irmão Aldo. Quem sabe, irmãos, na oração mais tarde, daqui a pouquinho nós já vamos fazer, os irmãos, como um objetivo, trace como um objetivo para si. Nessa oração, irmão Aldo, eu quero lembrar de alguma coisa que o Senhor falou para mim. Me ajude a lembrar e vai alimentando aquele amor pelo nosso irmão Aldo, vai reavivando as lembranças. Quantas vezes a gente está em casa, às vezes pensa numa coisa que o irmão Aldo falou para nós, a gente nem lembrava mais. Anota, escreve. Não deixe passar em branco os momentos que o senhor, a senhora, que vocês tiveram com o irmão Aldo. Às vezes uma palavra que ele falou, o irmão ouviu, anota. Às vezes lembrou hoje, vai lembrar na semana que vem, anota essas palavras. Faz um bloquinho, no celular é tão fácil, né? Um bloquinho de notas. Ou então, manda uma mensagem para si próprio no WhatsApp e vai anotando as coisinhas que o irmão Aldo foi falando, que o irmão Aldo falou para si, as profecias que ele fez na sua vida. Quantas pessoas o irmão Aldo falou, olha, você vai ser muito feliz. Quantas pessoas o irmão Aldo falou, olha, você vai pregar para mim. E às vezes hoje o irmão, ele não é pastor ainda, mas anota isto. Quantas vezes ele falou, você vai cantar para mim.
E o irmão às vezes ainda não canta, a irmã às vezes não canta. Anota isto. Faz isso como uma lição de casa. Os irmãos vão ver quanto vai ser bom. E num dia que às vezes não está muito bom, às vezes está um pouco abatido, um pouco triste por algum problema, pega essas anotaçõezinhas, vai lá dar uma olhada. Vê o que o irmão Aldo fez e falou para si. Às vezes ele fez uma promessa que a gente não lembra mais. Mas o fato de a gente reviver esses momentos e lembrando, vai lembrando das filas. Às vezes a gente nem se lembrava mais. Mas eu me lembro, numa vez que o irmão Aldo, ele fazia fila, por exemplo, bem na porta de entrada. Aí depois ele mudou, aí ele fazia na porta da salinha dele. Então, são coisas assim, será que todos estavam lembrando disso? Mas reflita sobre isso, lembre do nosso santo irmão Aldo. É muito bom para si, porque, irmãos, ele é o mais, na verdade, consideramos que ele era o próprio Deus na terra. Essa que é a grande verdade. E até uma certa ocasião, uma irmã, falando com o irmão Aldo, a sua outra irmã não era da igreja, e falou assim, o que você acha que é o irmão Aldo? O que o irmão Aldo é para você? E aquela irmã, na sua inocência e na sua fé, ela disse assim, irmão Aldo é Deus na terra. E depois ela foi para casa pensativa, pensou, puxa vida, será que eu falei verdade isso? E veio falar com o irmão Aldo. E ele falou assim, eu sou Deus na terra. Para aquela irmã, né? Para aquela irmã. Para muitos ele não é. Mas para aquela irmã ele era. E para muitos de nós, ele é Deus na terra. Então, irmãos, guardem essas palavras nos seus corações. Tenham muita fé, muito amor, muito carinho pelo nosso irmão Aldo. É a data do aniversário dele. Vamos lembrar, fazer a nossa parte. Nem tudo depende de nós, mas do que depender de nós, estamos 100% com o nosso santo irmão Aldo. Até porque, vamos supor que Deus, podendo olhar os feitos da igreja apostólica na terra, às vezes ele vai olhar, um deixa a desejar, o outro deixa a desejar, o outro deixa a desejar. Mas esse meu filho aqui está lutando por mim. Então, graças a ele, aquele outro, aquela outra, eu mantenho minha igreja na terra. Porque se acabar a fé de todo mundo, irmãos, que prazer terá Deus de ter a sua igreja neste mundo? Que prazer terá o irmão Aldo de ter a sua igreja no mundo, que às vezes nem fala dele? E Deus que cumpriu sua promessa com o irmão Aldo. Então, irmãos, nós temos que ser um povo diferenciado. Entender mesmo quem é o irmão Aldo. É o profeta, é o nosso santo pastor. É ele que vai levar esta igreja para os céus. Irmãos, e confiar desta forma. Amém. Vamos fazer as nossas orações, mas antecipadamente convido os irmãos a ficarem em pé e cantar um hino de nosso inário, que tem o título Reunidos em Oração, de número 176. Reunidos em oração, pedimos mais perfeição a ti, ó Santa Voz Rosa, divina fonte de inspiração, suplicamos-te, ó Santa Voz Rosa, tua graça e tua unção, para que estejamos sempre unidos num só Espírito, num só coração. Os irmãos e todos nós faremos nossas próprias orações. Curvem suas cabeças, fechem os seus olhos e pensem no nosso querido e santo irmão Aldo. Amém. Nós vamos cantar agora o hino de número 116, que tem o título Nossa Gratidão.
Adoramos a Deus, nosso Pai, ao Divino Consolador. Adoramos a Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. A Virgem Maria Santíssima e o Santo Consolador, a todo poder celeste, nossa gratidão e amor. Amém. Em nome do nosso querido irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, agradeço a presença, a vinda dos irmãos, todo o trabalho que desenvolveram aqui, seja os nossos irmãos pastores, obreiros, diáconos, diaconisas, coristas, músicos, regentes, a todos os nossos irmãos membros e também os senhores que nos assistem pela internet. Que a bênção e a graça desses santos estejam presentes. Graças te damos, Pai, porque na época em que nós vivemos na terra, o Senhor enviou para nós um grande e poderoso profeta, cumprindo a profecia do teu amado Filho Jesus, que diz que haveria um só rebanho e um só pastor. Ó Pai, para nós, esta única e exclusiva palavra já basta, mas quantas outras temos nas Sagradas Escrituras que comprovam que o Senhor cumpriu através do nosso santo irmão Aldo as suas promessas, as promessas de teu Filho amado. Não bastassem essas, temos aquela grande promessa do Consolador. E nós ouvimos, muitos irmãos que estão aqui viram a Santa Avó Rosa em pessoa, em santa, visível na terra. Assim sendo, querido e santo irmão Aldo, ó bendito profeta glorioso, nós muito te agradecemos, irmão Aldo, por tudo que vimos do Senhor. Quantos feitos nós vimos que o Senhor realizou entre nós. Quantos irmãos do interior, das congregações vizinhas, das distantes, das pessoas que vieram de outros países, de outras cidades, aqueles irmãos que vieram lá do Amazonas, e o Senhor recebeu com tanto amor, com tanto carinho, como um verdadeiro filho do Senhor. Outros que vieram, querido irmão Aldo, na beira de rios, na beira de plantações, no meio do mato, nos campos, nos sertões, nos seringais, e o Senhor recebia com tanto amor, porque o Senhor é Deus nesta terra. Assim sendo, irmão Aldo bendito, nós agradecemos muito também a nossa Santa Avó Rosa, a Virgem Mãe Maria Santíssima, que neste próximo sábado comemoraremos a sua Assunção, aquele santo momento em que a Senhora foi levada, arrebatada de corpo, alma e coração aos céus. Porque essa terra não era digna de ter a alma e o corpo, digo melhor, da Senhora neste mundo. Assim sendo, querido e santo irmão Aldo, bendita e santa Avó Rosa, muito agradecemos aos senhores por tudo que os senhores têm feito por nós. Abençoe grandemente a nossa igreja, abençoe grandemente esses irmãos que colocaram seus nomes, os seus pedidos nesta caixinha de oração. Querido e santo irmão Aldo, nós não sabemos os problemas que enfrentam, mas se os nomes estão aqui por algum motivo há, seja de agradecimento, seja de pedido. O Senhor sabe bem, irmão Aldo, os problemas que estão enfrentando. E se for da tua justiça, da tua vontade, se houver mérito nesses corações, atenda os pedidos deles, abrindo as portas do trabalho, concedendo uma cura, um milagre. Abençoe a união no lar, na família. Que as pessoas sejam sábias, prudentes, verdadeiras na condução das suas vidas. Assim também saibam bem educar os seus filhinhos. Os filhinhos e os filhos maiores saibam respeitar e amar os seus pais. E assim vivendo, irmão Aldo, já nesta terra como um céu,
aqui neste mundo, um pedacinho do céu neste mundo. Assim sendo, querido irmão, despeça agora os teus filhos com a tua paz, com a tua bênção, concedendo um bom regresso, proteja-os nos caminhos que vão fazer até chegar nos seus lares. E assim sendo também, irmão Aldo, abençoado, em teu santo nome, assim cremos e confiamos que estamos do mais pequenino até o de maior idade que se encontra em nosso meio, os nossos irmãos internautas e aqueles que vão assistir esta reunião, ainda que sejam em outros momentos. Amém.